Então, eu queria primeiramente agradecer a ABS pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. A primeira live que eu fiz foi sobre gin. Quem teve a oportunidade de estar presente, agradeço a presença no dia do gin e hoje também. E eu acho interessante, assim, eu queria agradecer a ABS, é claro, por esse espaço, dizer que eu acho incrível essa iniciativa de estar fornecendo esse conteúdo, né, todo esse conteúdo de vinho e de outras bebidas, né, de uma forma completamente gratuita. Então, são materiais de bastante qualidade. Ontem teve uma live fantástica sobre vinhos, então acho que a ABS está de parabéns quanto a isso. Gostaria de falar com vocês primeiramente o seguinte, primeiro eu tenho que me apresentar, eu sei que vocês estão ansiosos aí para fazer a degustação do coquetel. Eu me chamo Francesca, trabalho na área de coquetelaria, sou gastrônoma, então eu comecei com cozinha e me especializei em bebidas. Então hoje eu sou consultora na área de coquetelaria e cervejas e também dou aula em uma escola de coquetelaria chamada Bar School, que fica localizada no Rio de Janeiro, tá? Chegou! Ó, que ótimo! Gente, aqui embaixo tem uma interrogação para quem quiser fazer dúvidas. O conteúdo é vasto, muita coisa, então eu espero que dê para a gente trocar essa ideia, tirar essas dúvidas. Então, quem tiver interesse em tirar dúvidas, por favor, entra na caixinha aqui embaixo, ok? Então, gente, já me apresentei. Acho que é um momento da gente, né, respirar fundo e levar a vida da melhor forma possível. Acho que essa é uma oportunidade que a gente tem, de espairecer e aprender um pouco mais. Então, cá estamos, ok? Para quem não sabe, a ABS, o kit Nandinha, pode ficar tranquila, já vai chegar e amanhã o Explorer vai entrar em contato com vocês. A ABS já entrou em contato com eles, tá? Pode ficar tranquilo. A degustação vai ser um pouquinho mais tarde. Eu vou começar falando um pouquinho para deixar vocês com sede, tá? Eu já tô com sede, mas enfim, espero que vocês também estejam. A ABS tem um módulo 3, né, voltado não só para o ensino de vinhos, como para o ensino também de outras bebidas. Então, quem já teve a oportunidade de fazer o módulo 1 e 2 sabe que aprende muito sobre vinho. E o módulo 3, montamos os drinks agora ou esperamos? Olha, eu vou ensinar daqui a pouquinho, mas se você quiser montar agora, fica a seu critério, ok? Mas já eu vou montar com vocês aqui, vou mostrar, eu tenho meu kit também, tá? Então podem ficar tranquilos que eu vou fazer a montagem. Mas se você já quiser começar a montar, sem problema nenhum, ok? Então, para quem não sabe, a ABS tem esse módulo 3, que é fundamental para qualquer sommelier e qualquer profissional da área de bebidas. Por quê? Porque um sommelier ou uma sommelier, ela não deve saber só de vinho, só de cerveja, só de uma bebida específica. Ela tem que saber profundamente sobre aquele coquetel, sobre aquela bebida e sobre o serviço e pelo menos o básico de outras bebidas. Então, esse módulo 3 é fantástico, fala sobre cachaça, sobre whisky, sobre azeite, sobre charuto. Então, quem tiver oportunidade, procura depois aí sobre o módulo 3, ok? Então, deixem na geladeira por enquanto. Exatamente, gente. Quem puder, deixa na geladeira. Eu não posso me mover muito, senão fica meio complicado. Mas quem puder, deixa na geladeira. Aproveitem e deixem um copo medium drink, um copo baixo, na geladeira também, ok? Os 2 coquetéis serão servidos nesses copos. Ah, Fran, eu tenho aquela canequinha de cobre. Pode botar para gelar sua canequinha de cobre também, ok? Então, eu já estou com meus copos separados aqui, mas vocês podem deixar o coquetel de vocês na geladeira, quem não for degustar agora, e também colocar 2 copos baixos na geladeira também, ok? Então, gente, primeiramente eu queria saber de vocês, se vocês gostam de coquetéis, se vocês já estão acostumados a beber coquetéis, quais coquetéis vocês mais gostam. Então, quem puder, manda uma mensagenzinha aqui embaixo, tá? Nos comentários, para eu saber mais ou menos como estamos falando, ok? Então, gente, primeiramente, como surgiu a história da coquetelaria? Né? Acho interessante a gente começar por onde tudo começou mesmo, né? Por onde a gente pode entender o que a gente tem hoje no mercado, o que a gente encontra hoje no mercado, certo? Quem quiser começar com a degustação, a gente começa com o Hookers. O Negroni é o último, ok? Então a gente começa falando sobre as misturas, certo? Então a coquetelaria é nada mais, nada menos... Pina colada, gostei. Coquetelaria é nada mais, nada menos do que a arte, né, de se misturar as bebidas. A coquetelaria é uma área onde a gente tem a criação de coquetéis, né, que se chama mixologia, a criação de coquetéis. A coquetelaria é o serviço de coquetéis, fazer coquetéis, certo? Então a gente sempre misturou bebidas ao longo da história. Aperol, gostei, Aperol, bacana. Coquetel do vinho suave, ó, legal, o pessoal já tá falando aí, ó, pina, gostei.
Adoro, preferido pino, bacana. Então a gente tem essa origem na Idade Média, ou antes da Idade Média, onde as pessoas misturavam vinho com mel e água, certo? Quando misturavam diversas outras bebidas fermentadas ou não, com outros ingredientes, certo? Às vezes as pessoas misturavam, né, na Inglaterra, chegavam a misturar bebidas alcoólicas com vinagre, para melhorar o sabor também. Então, grande parte das vezes que a gente fala sobre coquetelaria, misturas na história, sempre foi para melhorar um pouquinho o sabor dessas bebidas, ou para também falar um pouco sobre medicina, né? Então, a medicina da época. Misturava isso com isso, medicina, né? Misturava gin com tônica, com água tônica, malária, né? Para evitar a malária. Utilizava uma fruta cítrica para evitar escorbuto. E quando a gente fala de coquetelaria em si, a gente fala muito de coquetelaria na história dos Estados Unidos. Então, claro que existe coquetelaria no mundo inteiro, mas a gente primeiro foca nos Estados Unidos, porque foi lá que os coquetéis viraram algo extremamente cultural e intrínseco daquela sociedade, certo? Então, depois a gente fala um pouquinho sobre o primeiro coquetel, sobre o Explorer, tá? Mas eu queria falar com vocês primeiramente sobre os britânicos, certo? Então, a gente começa essa história com os britânicos que faziam suas viagens ao Oriente. Os britânicos conheceram, no século XVII, o punch, que era uma mistura que os índios faziam com diversos ingredientes, especiarias, açúcar e bebida alcoólica. Então, os ingleses voltaram para a Inglaterra, né, os soldados ingleses voltaram para a Inglaterra falando sobre os punches, né, os ponches ingleses. E aí a gente começa a ver na Inglaterra uma onda de casas de ponche, certo? Sendo desenvolvidos a moda da Inglaterra, a moda da Grã-Bretanha, certo? Então, a gente passa desse momento para o momento em que a gente tem essa colonização dos Estados Unidos e essa influência da Inglaterra nos Estados Unidos, certo? Alguém sabe me dizer a diferença entre drink e coquetel? Essa foi uma pergunta que está no nosso quiz. Não sei se vocês chegaram a ver. A gente tem lançou um quiz agora há pouco. Vocês sabem a diferença entre drink e coquetel? Alguém pode me falar? Caipe vodkas, caipirinha, mojito, gin tônica, Manhattan. Amo Manhattan. Sou apaixonada por Manhattan. Chegou Moscow Mule. Bem, não sei se vocês enviaram aqui, mas a diferença fundamental é a seguinte, gente. Drink é uma bebida, seja ela qual for. Então, uma água com gás e gelo e limão é um drink, certo? Um suco com gelo é um drink. Então, a gente tem um drink como algo que se bebe. Então, drink é uma classe inteira de bebidas. E o coquetel, não, o coquetel, ele tem pelo menos uma base alcoólica e outros ingredientes. Fran, um uísque com gelo é um coquetel? Não. Uísque com gelo não é um coquetel. Uísque com gelo é um uísque, né, com serviço com gelo. Então, não é um coquetel, certo? Então, o coquetel, ele tem essa definição de ter pelo menos um ingrediente, ok? Que seja alcoólico e todos os demais ingredientes que não são, que podem ser alcoólicos ou não, tá bom? A gente tem diversas histórias do porquê do surgimento, né? O coquetel precisa ter pelo menos 3 ingredientes? Não necessariamente, eu posso ter um coquetel com 2 ingredientes. Por exemplo, existe um coquetel que a gente vai falar mais para frente, que é o Milano Torino, que deu origem ao Negroni, que vocês vão degustar hoje. Que deu origem ao americano, que deu origem ao Negroni. São 2 ingredientes, Campari e Vermute Rosso. 2 ingredientes, um alcoólico. Ok? Então, misturei 2 ou mais ingredientes, coquetel, ok? E drink é a grande categoria de bebidas. Beleza, gente? Então, existem diversas histórias. Uma delas é de que existia uma taberna em que as pessoas colocavam penas, né, de rabos dos galos para enfeitar os coquetéis. Existem histórias que falam sobre uma princesa que tinha um nome parecido com coquetel e fazia misturas. Existem diversas histórias sobre a origem da palavra coquetel, certo? Que, a grosso modo, a gente chama de rabo de galo. A gente tem, inclusive, um coquetel brasileiro, né, chamado rabo de galo. Então, a gente tem essa atmosfera em que existiam as misturas. Em algum momento, se começou a falar sobre coquetel, certo? Qual vamos degustar primeiro? Cíntia, o primeiro é o Hookers e o segundo é o Negroni. Para quem está chegando agora, como eu falei no início, a gente vai primeiro, vou esperar a gente chegar aqui na década de 40 para fazer a degustação do primeiro, e um pouquinho para o final a gente vai fazer a degustação do segundo, mas quem tiver interesse em montar o próprio, tranquilo, tá? Só para deixar claro, vocês podem seguir as instruções da embalagem, mas fiquem também ligados no gelo, ok? O gelo em cubo,
Aquele gelo cubo é pro Negroni. Aqueles outros gelos, o outro saquinho de gelo é pro Mule, ok? Então, quem for fazer o serviço agora, pode começar a degustação. Já já eu vou beber o meu também. Por enquanto eu tô aqui só na minha tacinha ISO de água, ok? Então, diversas histórias sobre rabo de galo. Que tinha um cavalo e colocavam gengibre dentro do cavalo e aí era rabo de galo. Era, na verdade, levante, o rabo. Tem várias histórias. Mas a verdade é que a primeira vez que se ouviu uma definição dessa palavra foi em 1806, em um jornal. Só um segundinho. Um jornal de Nova York. Então a gente tem um leitor que mandou uma pergunta para o jornalista perguntando o que é coquetel. Em 1806, esse jornalista deu a resposta. Coquetel é uma bebida estimulante que leva água, açúcar, base alcoólica, spirit, e bitter. Bitter, bebidas amargas, certo? Bitter normalmente a gente fala em angostura, pichou e etc. Né? Aqui nada de Copacabana. Pode ficar tranquila, Fabi, já já vai chegar. Tá bom? Depois eles vão entrar em contato com você. Então, assim, a gente tem essa definição em 1806. E nos Estados Unidos, a gente já tem as pessoas falando sobre isso. Se fizeram essa pergunta para o jornalista, muito provavelmente já queriam saber o que estava acontecendo. Né? Gente, o que está acontecendo? O que é coquetel? Todo mundo fala de coquetel. Certo? Então, a gente teve essa definição. Claro que anteriormente existem relatos de coquetel. Bebi um coquetel, etc. Em diversas literaturas, mas a definição mesmo foi em 1806. Certo? Então, a gente chega agora em um momento primordial, que foi a era de ouro da coquetelaria. Certo? Que chegou no seu ápice em 1885 nos Estados Unidos. E como a gente chega nessa época de ouro? É uma era onde as pessoas elas inventam as misturas, elas têm acesso a certas bebidas e têm esmero em fazer aquelas bebidas. E a gente tem duas figuras primordiais nessa história da coquetelaria americana, que é o Jerry Thomas e o Harry Johnson. Então, o Jerry Thomas, gente, para quem tiver a oportunidade depois, dá uma notadinha aí. Jerry Thomas, coquetelaria. Vocês vão ver, Jerry Thomas foi um pioneiro, digamos assim, no mise-en-scène. Ele é chamado de professor Jerry Thomas, certo? Ele escreveu um dos primeiros livros de coquetelaria do mundo. O primeiro foi escrito há alguns anos antes, foi na Universidade de Oxford, mas ele escreveu o mais emblemático livro de coquetelaria americana. Então, vocês veem que ele realmente foi uma pessoa extremamente importante. E por que ele foi tão importante? Além dele catalogar, inventar diversas receitas, ele chamava a atenção do público, ele chamava a atenção das pessoas que iam beber esses tais coquetéis, essas bebidas diferentes feitas por um cara que estava completamente bem vestido. Jerry Thomas, ele era a gente chama de mixologista, porque ele inventava bebidas, e ele também era um flair bartender, ele era um showman. Então ele tinha muito carisma, ele andava com um terno bem bonito, ele recebia bem também para isso. E ele também utilizava pedras preciosas na sua roupa. Então todo mundo queria beber o que Jerry Thomas estava fazendo. Né? E a gente hoje, por exemplo, se a gente vai num bar e olha uma pessoa fazendo uma técnica de pegar uma coqueteleira de um lado ao outro, pegando fogo, o líquido pegando fogo, a gente não acha isso incrível? Jerry Thomas, em 1850 já fazia isso. 1860 já fazia isso. Fazia esse mise-en-scène, coquetéis pegando fogo. Certo? Então a gente tem uma pessoa extremamente importante que lançou um dos primeiros livros de coquetelaria, considerado o professor Jerry Thomas. Ele morreu em 1885, na época que a coquetelaria estava no seu auge, ok? Depois disso a gente tem o Harry Johnson. Harry Johnson nasceu 15 anos depois de Jerry Thomas. Jerry Thomas nasceu em 1830, Harry Johnson nasceu em 1845, mas eles eram concorrentes. Certo? Então, por mais que Harry Johnson fosse mais novo, ele também era um grande concorrente, também auxiliou a disseminação da coquetelaria, certo? Eu tenho... esse livro é muito bacana, ele é lindo esse livro, eu adoro esse livro, ele é muito bonito. Tem outras indicações para vocês também, posso dar para vocês essas indicações depois, por inbox, tá? É só vocês me seguirem aí, mandarem uma mensagenzinha que eu indico alguns livros bem bacanas para vocês. Inclusive um link que tem diversos livros antigos, gratuitos de coquetelaria. Então, esses livros de 1860, vocês encontram. Esses livros de 1930, vocês encontram nesse link que eu posso enviar para vocês posteriormente, ok? Então, temos aí Harry Johnson, que também era um bartender conhecido, que disseminou a coquetelaria nos Estados Unidos, mas ele tinha uma outra coisa. Ele era uma pessoa que era muito mais voltada para gestão de bar. Então, vocês veem, ele nasceu em 1845. Ele começou a trabalhar com 15 anos, meio precoce, mas tudo bem, com 15 anos.
Lançou o livro dele, se não me engano, em 1860, 66, 65. Primeiro livro dele. E era um livro voltado para gestão de bar. Como deixar o seu banheiro bom para o seu cliente. Como você, como dono de bar, deve se relacionar com o seu funcionário. Como atender o seu cliente. Como servir um chopp. Como cortar frutas. Então, ele, nessa época, antes de 1900, eles já estavam lançando livros para ajudar as pessoas a abrirem bares. Certo? Então, eles foram extremamente pioneiros. O que eu posso dizer, né, da carreira de Harry Johnson? Harry Johnson, depois que Jerry Thomas morreu, continuou no seu auge, mas morreu no final de uma época chamada Lei Seca, certo? Então a gente está aí falando de antes da década de 20, e agora a gente vai entrar na década de 20, que é a época da famosa Lei Seca. Todo mundo já ouviu falar da Lei Seca americana? Dei um ok ou não? Nunca ouvi falar da Lei Seca americana. Esperar vocês falarem aí para eu beber uma aguinha. Lei Seca americana, gente. A brasileira, eu acho que carioca vocês conhecem. Ok. Uau. Qual a função do gelo nos drinks? Eu vou já adiantar essa pergunta, gente. Por favor, mandem as perguntas, se possível, aqui na caixinha de perguntas lá embaixo, do lado dos comentários, ok? Mas o gelo, gente, ele serve para diluir o coquetel. O gelo não é roubo. A gente acha normalmente que o gelo no coquetel é um roubo. Não, o gelo não é roubo no coquetel, tá? O gelo, ele tem a função de diluir o coquetel, certo? Então, eu bati um coquetel na coqueteleira e servi em uma taça, vou explicar isso mais na frente, como essa, uma taça coupé, short drink, sem gelo. Por quê? Porque é um coquetel que deve ser bebido sem gelo. Ah, minha caipirinha veio com muito gelo. Não, a sua caipirinha não veio com muito gelo. A caipirinha veio num copo desse aqui com gelo. Esse gelo serve para manter o seu coquetel resfriado e levemente diluído ao longo do tempo. Se não tivesse gelo aqui, seu coquetel esquentaria. Então, gin tônica, por exemplo, com aquela taça, né? A gente antigamente não utilizava taça, utilizava a taça, o copo long drink. Hoje em dia a gente utiliza a taça para o gin tônica. Um gin tônica sem gelo fica quente. Gin tônica é uma bebida refrescante, certo? Caipirinha é uma bebida refrescante. Então o gelo tem a função de resfriar o coquetel e manter a diluição desse coquetel ao longo do tempo, ok? Então, tá sem caixinha de perguntas, gente do céu. Então, beleza, eu vou tentar manter o raciocínio por aqui, tá, gente? Se eu acabar não respondendo, vocês podem repetir, tá? Pode ser possível, pode acontecer de eu não ter visto, tá? Mas vamos seguir aqui, ok? Então, gente, a gente tem esse auge da coquetelaria antes da década de 20. E o que acontece na década de 20? Um movimento chamado temperança. Certo? Então, em 1920, certo? A gente já anda mais uns anos aí, a gente entra em 1920, a gente já entra na Lei Seca americana. A gente teve todo esse período onde a coquetelaria estava incrível, maravilhosa, só que aconteceu esse movimento, que foi em conjunto com a Igreja Protestante e diversos outros setores da sociedade, para a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas e produção de bebidas alcoólicas, certo? Eu soltei um quiz, a gente soltou um quiz aqui para vocês responderem, perguntando, né, qual foi o efeito de uma proibição total de bebidas alcoólicas para os Estados Unidos. Vocês imaginam? Estavam no auge da coquetelaria, certo? Todo mundo fazendo coquetéis incríveis, com técnicas incríveis, e do nada vem uma proibição. A gente tem o quê? A gente tem, primeiro, destilarias falindo e contrabando, corrupção e também destilados extremamente nocivos à saúde. Não é mais legalizado, então eu posso fazer o que eu quiser. As pessoas querem beber mesmo. Então a gente tem destilados com qualidade baixa, grande parte dos destilados com qualidade baixa, e uma coquetelaria não de união, não uma mixologia, né? Coquetéis inventados para unir ingredientes, certo? Unir sabores, criar um novo sabor. Era uma coquetelaria baseada no ninguém pode saber que eu bebi, não posso ficar com cheiro de bebida, ou preciso esconder o sabor dessa bebida ruim. Então, a gente tem uma coquetelaria voltada para isso, para esconder sabores de bebidas ruins ou seguir nessa linha de coquetéis. Desculpa, gente, que eu estou falando muito. Já vou até pegar daqui a pouquinho o meu coquetel para a gente fazer aqui junto. E seguir nessa linha de coquetéis de qualidade talvez duvidosa, ok? Nessa época surgiram os famosos speakeasies. A gente tem no Rio de Janeiro alguns bares que tentam lembrar speakeasies. Em São Paulo tinha recentemente um chamado G,
Ponto G, que eu achava fantástico, também era escondidinho, num bairro, numa portinha. Então, os speakeasy eram o quê? Bares clandestinos, certo? Speakeasy, fala mansa. Então, eram bares onde dizem que tem diversas histórias do porquê do speakeasy, do fala mansa. Mas diziam que era porque podia ser, porque ninguém podia ficar sabendo, ou porque para você entrar em um desses bares, você tinha que falar uma senha bem baixinho. Então, existem diversas histórias sobre o porquê dos speakeasies. Mas o fato é que, nessa época, era isso que tinha. Foi da década de 20, né, do início da década de 20, de 1920 até 1933, 13 anos aí de quê? De lei seca. Vocês imaginem isso hoje, a gente aí em quarentena, gosta de beber um whiskyzinho, né, gosta de beber uma pina. Imagina a gente, né, não pode beber, não pode comercializar, não pode nada. Então, não pode comprar, né, não pode produzir, não pode comercializar. Então, foi uma época bem complicada, que se estendeu, né, até 1933, e aí a gente entra na década de 30, certo? A década de 30 a gente foi marcada por um momento muito difícil. Em 1919, aconteceu a Grande Depressão, a queda da Bolsa de Valores, certo? Não sei se vocês já ouviram falar dessa queda da Bolsa de Valores, que inclusive foi o mundo inteiro teve o mesmo problema, né? Acabou espirrando no mundo inteiro essa crise. Então a gente tem um momento em que a economia dos Estados Unidos está completamente falida, os bancos quebrados, as fábricas quebradas, a população, né, empobrecendo. E aí, ao longo desses anos, né, a gente tem essa crise em 1919, e em 1934 a gente tem um movimento de coquetelaria ressurgindo. Na verdade, ressurgindo não, surgindo. A gente tem a coquetelaria clássica, que volta, né, aos pouquinhos, então volta o consumo de bebidas alcoólicas, a coquetelaria com esmero, com carinho, certo? E porque ainda tem álcool, gente, falta de processo ou maldade. Já vou falar isso também, tá? Comecei aqui com Rucos Mille. Já vou começar, gente, vou chegar já, tá? Vou pegar aqui, vou pedir para pegarem para mim aqui o meu Hookers e a gente vai fazer a degustação dele já. Eu vou entrar no Moscow Mule e vou falar um pouquinho sobre o Moscow Mule, tá bom? Então, a gente tem essa Grande Depressão, 1919, e a gente entra no início de uma coquetelaria chamada Coquetelaria Tiki, uma coquetelaria voltada para a cultura da Polinésia, uma cultura do Caribe, das ilhas do Caribe, certo? Então a gente sai de um movimento de não poder beber em lugar nenhum. Pronto, chegou aqui, gente. Obrigada. Um momento de não poder beber em lugar nenhum, para um momento em que podemos fazer coquetéis, podemos comercializar coquetéis, e trouxeram a ideia da coquetelaria Tiki. O meu chegou. Ai, gente, que ótimo. Hugh, você pode perguntar isso de novo mais pro final? O meu chegou agora também. Fantástico, gente. A gente vai fazer a degustação agora. Tô com o meu saquinho aqui também. A gente já vai fazer essa degustação, tá bom? Então, a gente tem o início dessa coquetelaria Tiki, que é uma coquetelaria voltada para quê? Para te trazer uma experiência da Polinésia, uma experiência do Caribe. Então, o pessoal ficou maluco. Foi uma época, né, entre 34, década de 40, foi uma época em que a coquetelaria Tiki estava no seu auge. Os hotéis, os motéis todos tinham esse aspecto de Caribe. Esses coquetéis feitos com copos de carranca, guarnições bonitas, nomes às vezes complexos, né, com nomes meio estranhos, assustadores, certo? Bares que tinham pedaços de navio no teto, flores, grandes aquários, bares perto da praia, bares com pessoas vestidas de hula-hula, camisa florida. Então esse foi o movimento de coquetelaria Tiki, inspirado na cultura Tiki, certo? Então, foi um movimento muito forte nos Estados Unidos, de 1934 até a década de 40, ok? E a gente tem nessa época também o consumo de rum, então a coquetelaria Tiki era muito baseada no rum, o rum estava, né, estourando nos Estados Unidos. Eram coquetéis complexos, tirando completamente aquela regra do menos é mais. Ah, menos é mais. Não, nesse caso não. Coquetelaria Tiki eram 7, 8 ingredientes. 3 rums às vezes. 2 sucos, um suco de limão e um suco de abacaxi. Um xarope que ninguém sabia o que tinha, um xarope de especiarias feito por pessoas específicas, né? Inventado por pessoas específicas. Né? Então, quem tiver interesse depois em pesquisar um pouquinho sobre coquetelaria Tiki, porque não vai dar pra gente falar agora, senão não vai dar tempo, pode pesquisar sobre Ernest Gaines e Traders Vic, que foram os precursores desse movimento, um deles com Dom da Beachcomber e o outro com um coquetel muito conhecido chamado Mai Tai. Beleza? Então, gente, vamos entrar aqui agora na década de 40. A gente tem aí a coquetelaria Tiki diminuindo e uma ascensão da vodka. Então, antes a gente tinha aí o Dry Martini feito com gin
E a gente tem a indústria da vodka entrando com tudo, com propaganda em Hollywood, com propaganda na TV, certo? Então, década de 40, a gente já entra com a ascensão da vodka. E agora vamos degustar o nosso primeiro coquetel. Então, gente, São Conrado ainda não chegou. Norma, fica tranquila, eles vão entrar em contato amanhã com você, tá? Quem já tiver coquetel pode fazer o serviço agora, e quem quiser depois receber depois, se quiser fazer o serviço depois, pode fazer também, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar o gelo menor. Vocês receberam 2 sacos, um com gelo em cubo e o outro um saco com um gelo separado, com cubos de gelo. Então, eu peguei meu copo, medium drink. Quem tiver uma caneca também pode pegar, ok? E aí eu vou servir esse gelo dentro desse copo. Quem tá com o copo resfriado, ótimo, tá? Fazemos com o copo resfriado. Fabi, pode ficar tranquila, a ABS e o Explorer vão entrar em contato com vocês, tá? Por que eu resolvi fazer a degustação dele agora, gente? Porque foi nessa época em que o Moscow Mule tradicional ficou conhecido. Vamos deixar ela aí para salvar? Eu espero que sim, eu vou tentar deixar salvo aqui para vocês, tá? 24 horas. Vamos lá, então, botei o gelo aqui e estou com o meu saquinho do Hookers, certo? Então, numa caneca, né, eu peguei aqui um copo medium drink, mas vocês podem pegar uma caneca. Adicione o mix. Então, vou pegar aqui uma tesourinha. Vou fazer um corte. Eu, infelizmente, não consigo mostrar para vocês, mas eu vou fazer um corte aqui embaixo e vou servir direto no meu copo com o gelo. Ok? Então, baixa a câmera. Se eu baixar, vai cair, gente. Infelizmente, eu vou tentar fazer isso aqui enquanto estiver caindo, ok? Aqui a gente, né, não tem uma estrutura. Estou tentando fazer baixar. Não deu. Não deu, gente. Tentei mostrar para vocês, mas o meu copo, minha câmera caiu, tá? Mas, enfim, já fiz o serviço do primeiro coquetel. Vou mostrar para vocês agora. Eu vou fazer um corte na espuma, certo? Vou explicar para vocês um pouquinho do Moscow Mule. Gente, vocês sabem como é a receita do Moscow Mule? Alguém pode me dizer o que leva a receita do Moscow Mule? Vou esperar aguardar vocês aí. Já fiz o corte, segundo corte aqui na espuma, tá? Já servi o primeiro. E vou fazer um corte agora aqui e vou adicionar a minha espuma. Vocês estão conseguindo ver, né? Filmar, falar e servir assim. Pronto. Fiz o serviço da minha espuma. Pode dizer os ingredientes do Hookers? Então, gente, ele vai com bourbon, ginger beer e uma espuma com scotch, certo? Então, uma espuma de gengibre com scotch. Nossa! Vou ser sincera, foi a primeira vez que eu provei ele. Peguei porque é uma releitura, certo? Perguntei para vocês os ingredientes. Por quê? Porque esse Moscow Mule que vocês receberam aí é um Moscow Mule que ele vai com a espuma de gengibre, certo? Uma espuma, acabou dissolvendo bastante aqui, mas uma espuma de gengibre com esse whisky, né? Flavorizada com esse whisky e ginger beer com vodka, certo? A receita tradicional, gente, ela não vai com espuma. Quem inventou a espuma foi o bartender Marcelo Serrano, um bartender brasileiro de São Paulo, mixologista, certo? Que em 2019 criou o coquetel porque não era fácil achar ginger beer. Então, a gente tem em 47, né? A gente voltando aqui para a história. Em 1947, a gente tem a disseminação do Moscow Mule tradicional, que é vodka, suco de limão e ginger beer, certo? Repete, por favor. Repete o quê, gente? Se vocês puderem me ajudar. Eu não sei repetir o quê. Então, a gente tem, em 1947, a invenção da Polaroid e uma propaganda absurda da vodka Smirnoff, junto com uma marca específica de ginger beer. Ginger beer, para quem não sabe, é um refrigerante de gengibre, ok? Não é uma cerveja de gengibre, é um refrigerante de gengibre. Do início da fermentação do gengibre, é uma bebida gasificada que tem bastante picância e uma carbonatação média, ok? Então, tradicional não vai bourbon. Tradicional, ele vai ginger beer, essa soda, esse refrigerante de gengibre, vodka e suco de limão. Esse é o Moscow Mule tradicional, certo? Inventado aí, né, pela Smirnoff, pelo dono da Smirnoff, da época, junto com uma outra marca de ginger beer. Vodka, suco de limão
e ginger beer. E aí, no Brasil, a gente chega, pô, Moscow Mule. A gente vai num bar, pede um Moscow Mule, a gente tem o quê? Vodka, suco de limão e espuma de... Vodka, suco de limão e espuma de gengibre. Isso aqui, gente, foi uma releitura feita pelo bartender Akuma Serpa, certo? O mixologista Akuma Serpa, do Explorer Bar. E ele fez esse coquetel em homenagem a uma música do John Lee Hooker, certo? Então, põe água com gás, espuma de gengibre. Sim, fica bem bacana também. Fica bem bacana. Você está tentando relembrar aí a soda de gengibre, certo? Então, a gente tem aqui uma releitura, gente, feita com bourbon, certo? Com whisky americano. John Lee era um artista de blues americano, norte-americano, né? Morreu já. John Lee. John Lee Hooker, certo? Então, isso foi uma homenagem a esse artista de blues e de uma música chamada Bourbon or Whiskey, certo? Então, foi uma brincadeira que eles fizeram pro dia do rock. Eu achei um coquetel fantástico. É ótimo para quem não está muito acostumado com whisky, né? Então, não gosto de whisky. Você bebe um coquetel desse e você fala, nossa, whisky é incrível, whisky é fantástico, né? Acho que eu não aprendi a beber whisky ainda, ou eu prefiro whisky assim do que whisky tradicional. Ou às vezes eu não achei o meu whisky, não achei o meu bourbon, o meu scotch, meu Irish whisky. Existem diversos estilos de whisky diferentes, certo? Então, gente, o Joseph relembrou aí, gente, gelo no copo, joga o pré-mix, que tá aqui, né, esse pré-mix da mistura de bourbon e depois a espuma, ok? Tá escrito também aqui na etiquetinha, para quem tiver dúvida. Pessoal que tá aí, o que vocês acharam? Eu achei o coquetel fantástico, eu achei incrível. Dúvida, ginger beer ou ginger ale? Ginger beer, gente, é bem parecido com ginger ale. Qual a principal diferença? Ginger beer é mais intenso e picante. É mais picante, menos adocicado e menos carbonatado que o ginger ale. Os dois são sodas de gengibre. A diferença é a intensidade, picância e dulçor de cada uma delas. Beleza? Então, ginger beer, mais picante, menos adocicado, menos carbonatado. Ginger ale, mais adocicado, comparado ao ginger beer. Menos picante e mais carbonatado. Ok? Beleza? Delicioso, né, gente? Eu achei fantástico. Então, vamos seguir. Porque eu achei bem interessante essa nossa degustação aqui, enquanto a gente está falando, porque a gente está falando de história. Nada melhor do que a gente beber algo a ver com a história, né? Então, por mais que não seja um Moscow Mule tradicional, uma releitura de uma história de um artista de blues. Dois tipos de whisky diferentes. O aroma é de um scotch, o sabor é de um bourbon. Isso eu acho fantástico, né? Chegou o meu, delícia, ai que ótimo, gente. Então, vamos seguir. Então, a gente estava na década de 40, 47, citei para vocês essa parceria Polaroid, Smirnoff, né? Então, o pessoal tirava foto com a garrafa de Smirnoff e a canequinha aí nossa canequinha de cobre com o Moscow Mule tradicional, que não é o brasileiro feito pelo Marcelo Serrano, mas a gente vê a ascensão da vodka na década de 40 e na década de 50, a ascensão e a criação dos produtos premium. Então, na década de 50, a gente finalmente tem um desenvolvimento tecnológico melhor e surge a categoria premium, certo? Então, isso é muito importante pra gente, beleza? Então, espero que vocês estejam gostando. Saúde! O gelo grande é do Negroni, sim, tá, gente? Gelo grande é do Negroni. Muito gostoso, gente. Eu achei fantástico, tá? Tá aqui o meu, mas vamos seguir aqui. Qualquer dúvida, podem enviar aí pelo nosso chat, ok? Apesar da demora, está muito bom. Isso aí, tá bom. Então, a gente tem, na década de 50, o auge da vodka, certo? A criação dos produtos super premium, e na década de 60 a gente passa por uma transição, não uma década que teve muita coisa, a vodka ainda continua sendo o produto extremamente consumido nos Estados Unidos, certo? E aí, na década de 70, a gente entra em um momento da revolução da música, da indústria da música, da tecnologia musical voltada para quê? Para as discotecas. Então, década de 70, época das discotecas, certo? E o que você bebe quando você está na discoteca? Você bebe algo que você consiga segurar na sua mão e que também você não tem que ficar uma noite inteira bebendo. Você não vai apreciar aquilo como você apreciaria um Negroni que vocês vão beber daqui a pouco, certo? Então, a gente entra em um momento na década de 70 que é o momento da discoteca, de shooters, que são coquetéis prontos dentro de copos de shot, certo? Batidas de fruta, coquetéis em camadas. É uma época que
não é considerada nem uma época muito boa da coquetelaria, exatamente porque foi uma época em que se utilizava muito pré-mix. Como assim pré-mix? Bebidas prontas. Você pegava, não misturava nada, você não fazia coquetelaria artesanal. Você pegava uma garrafa de mojito pronta, despejava. Você pegava um xarope pronto e despejava. Então, na década de 70, a gente teve esse mudança do drink and talk para um drink and dance, certo? E esse momento em que se utilizava muito, mas muitos ingredientes industrializados, beleza? Na década de 80 a gente teve essa transição, mais um momento de transição, surge a Red Bull, então a gente vê anos depois Red Bull, whisky Red Bull sendo uma das bebidas mais consumidas, né, nos Estados Unidos, na Europa. O Red Bull, se não me engano, surgiu em 1986, foi um estouro, criaram esse serviço do whisky com Red Bull. No Brasil, até hoje, se não me engano, o pessoal costuma consumir bastante, certo? Então, na década de 80, a gente tem essa transição, a gente tem o surgimento do drink chamado, do filme chamado Coquetel, em 1988. Então, a gente tem o lançamento desse filme, que bota de novo a cara do bartender, né? A profissão bartender, para o mundo ver. Então, o mundo viu Tom Cruise atuando como bartender. Foi ótimo para a profissão, numa questão de visibilidade, mas não foi tão bom porque mostrou um tipo de profissional que não era tão bacana assim, certo? Os industrializados hoje contribuem não para a coquetelaria. Eu adoro, assim, tem marcas que eu adoro 1883, Monan, que são marcas de xaropes. Eu acho que as marcas têm sim uma grande contribuição, tá? Mas assim, por que eu tô falando dessa questão dos produtos muito industrializados? Porque hoje a gente pega um xarope pronto, mas a gente faz um suco fresco. A gente não compra um suco de caixinha, teoricamente, nos bares aqui, pelo menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, certo? Naquela época não se misturava nada. Então, é meio complicado eu dizer, né, que contribui ou não. Eu acho que contribuiu, de certa forma. Você encontrar um mojito pronto na prateleira do mercado, é praticidade para você. Então, acho que a indústria ela ajuda de diversas formas e atrapalha também de diversas formas. E vocês vão entender agora o porquê que eu falei desse movimento aí da industrialização e como a gente entra no momento de mixologia novamente. A gente começou falando de mixologia. Jerry Thomas, Harry Johnson, certo? Diversos outros bartenders que vieram antes. E a gente volta a falar de mixologia em 2000. Mas não vou falar agora disso, não. Então, qual marca de ginger beer você recomenda? É bem difícil achar pelo menos aqui no Rio, eu acho bem difícil achar. Tem uma da London Essence, que eu conheço, que eu já bebi, gostei bastante, mas sendo bem sincera, eu não tenho uma gama de produtos para te dar uma opinião realmente bem embasada. Olha, já bebi 10 marcas e eu acho assim que incrível. Eu já bebi uma marca que eu gostei bastante. Uma não, eu já bebi mais de uma. London Essence, a Prata também tem uma, e uma outra marca que eu esqueci. Mas enfim, a London é mais fácil de você encontrar. Ok? Pelo menos no Rio de Janeiro, tá? Falando em nível de Rio de Janeiro, quem é de São Paulo tem mais acesso ainda a esse tipo de produto, ok? Então, gente, vamos lá. Saímos do Drink and Dance, entramos na transição da década de 80, certo? E entramos agora na década de 90. A gente tem um bartender super expoente chamado Dale DeGroff, que lançou diversos livros, certo? E por que ele ficou conhecido? Porque ele falou para mídia. Uma vez, em 1987, se não me engano, ele falou pra mídia assim, estava fazendo uma consultoria para um bar chamado Rainbow Room, em Nova York, e ele estava fazendo essa consultoria para esse bar, e ele falou, para um jornal, eu não sou bartender nesse bar, eu sou mixologista. Ele se deu esse nome por quê? Porque bartender, gente, bartender é quem trabalha no bar. Eu fazer um curso de bartender e não trabalhar no bar, eu não estou atuando como bartender, certo? Então, bartender é uma profissão de quem está trabalhando na barra, certo? Então, ele deu esse nome para ele por quê? Porque ele só criou os coquetéis. O bartender, ele reproduz os coquetéis. O mixologista cria, que era o que se fazia, né, antes de 1820. O que sempre se fez foi mixologia. Existe mixologia o tempo inteiro. A gente sempre faz mixologia, às vezes, em casa. Pega um suco, pega uma base alcoólica, mistura, fez mixologia. Pode ser uma mixologia incrível, embasada ou não. Mas mixologia é isso. Então, ele deu esse nome para ele. E esse nome começou a rodar o mundo inteiro. Mixologista. O que é um mixologista? A pessoa que criou os coquetéis. Que criou aqueles coquetéis.
certo? Então, a definição de mixologia, gente, é o quê? É um estudo. Você não faz mixologia quando vai no bar, quando você está trabalhando num bar. Você não faz mixologia, ai, nossa, meu cliente quer um drink cítrico e forte. Não, você como um bom profissional, você já testou isso antes. Aquele coquetel não está na sua carta. Mas você é um mixologista, você criou aquilo antes e você está ali na função de bartender, replicando um coquetel que você inventou. Então, mixologia é o estudo teórico, técnico, né, teórico, técnico e histórico da coquetelaria, dos ingredientes aplicados à coquetelaria, certo? Então, gente, ginger ale e ginger beer. Vou repetir aqui de novo rapidinho. Falei no início, mas a gente pode falar de novo. A da prata é muito boa. Assim, eu adoro a prata, também gosto muito da tônica. Ginger ale, ginger beer. Ginger beer é mais picante, menos adocicada e menos carbonatada que ginger ale, ok? As duas são sodas. Ginger beer vem de um início de fermentação de gengibre. Nenhuma das duas são cerveja. São duas sodas dos dois refrigerantes de gengibre, ok? Travou, gente? Voltou? Estranho, tô no 3G. Voltou, gente? Tá ok? Tá ok? Voltou, ok. Então, década de 80. Zeramos década de 80. Vamos para a década de 90. Década de 90, gente. O que aconteceu na década de 90? Não ouvi? Tá. Voltar um pouquinho, então. Mixologia é um estudo teórico, técnico, histórico e científico dos ingredientes aplicados à coquetelaria. Mixologia é um estudo, certo? Então, o mixologista é quem inventa os coquetéis, certo? E Dale DeGroff, né, quando fez essa consultoria para esse Rainbow Room em 1987, ele se chamou de mixologista. Então, hoje a gente tem muita gente falando sobre mixologista. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de falar que eu sou mixologista, mas quando eu faço a minha consultoria, eu sou mixologista. Eu tenho um trabalho mixológico, certo? Mas por que Dale DeGroff veio falando que ele era mixologista? Porque além dele inventar coquetéis, ele parou com esse negócio de utilizar produtos prontos. Ele voltou com técnicas antigas, dos livros antigos, de 1920, 1900 e diante de 1900, certo? De 1860. Ele voltou com aquelas técnicas, ele voltou com a preparação de sucos frescos, de xaropes frescos, certo? Então, a gente tem, na década de 90, essa roupagem da mixologia voltando nos Estados Unidos, certo? E os bares de eventos. O que os bares de eventos faziam? Replicavam tudo dos outros anos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse desenvolvimento da coquetelaria, né, da mixologia e da coquetelaria nos anos 90, esse retorno da técnica, retorno do esmero, a gente tem também Cosmopolitan, sim, Cosmopolitan. A gente tem também esse movimento dos bares que replicavam os coquetéis da época de 70. Então, na década de 90, o pessoal estava fazendo coquetel da época de 70, das discotecas, certo? E até pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, ainda hoje, vocês encontram bares que seguem a década de 70 dos Estados Unidos. Que pra gente aqui deve ter sido provavelmente a década de 90, que tudo aqui chegou um pouquinho mais tarde, mas são esses coquetéis extremamente doces, esses coquetéis com diversas camadas. Então, década de 90, bares de eventos. Então, o mundo começou a conhecer um pouco mais, os Estados Unidos, a Europa começou a conhecer um pouco mais a coquetelaria. Excelente drink, achei que tinha travado. Mas a gente também tem esse outro lado, né, que são os bares de eventos, fazendo coquetéis com quitinho, com produtos prontos, e uma coquetelaria talvez não tão boa. Muita gente fala assim às vezes, eu não gosto de cachaça. Peraí, você não gosta de cachaça mesmo? Você já provou? Quantas cachaças você já provou? Você já degustou quais cachaças, certo? Quais madeiras? Quais cachaças brancas você degustou? Pra você dizer que você não gosta de cachaça. Mas eu bebi a marca tal. Gente, você bebeu 1, 2 marcas e você falou que não gosta. Então, você só não degustou o suficiente pra você saber se realmente você não gosta, se aquele produto não te agrada, ou se aquilo ali realmente foi uma experiência ruim, mas que você pode gostar sim em uma outra oportunidade. Mesma coisa com a coquetelaria. O mundo conheceu uma coquetelaria meio desleixada, certo? Então, década de 90, a gente agora vai entrar na década de 2000. Pessoal, quem já quer ir degustar o Negroni? Quem quiser degustar o Negroni, dá um okzinho, senão a gente degusta o Negroni daqui a pouco. Eu vou até ver com vocês, queria saber se vocês têm disponibilidade para ficar mais uns 15 minutinhos para a gente poder seguir a live. Tá? Depois
fechar mais um pouquinho e poder seguir a live com um pouquinho mais de calma para eu poder falar um pouquinho de modalidades, coquetéis e categorias, beleza? Então, quem tiver oportunidade aí, a gente continua um pouquinho, estende um pouquinho mais a live para poder beber o nosso Negroni tranquilamente, conversar mais um pouco e tirar algumas dúvidas, ok? Você já escreveu algum livro de mixologia ou coquetelaria? Não, estou longe disso. Sou apenas uma estudiosa, estou longe disso. Acho muito complicado a gente criar um livro sem estudar todos os livros possíveis do passado, né? Então ainda não tive oportunidade. Se tudo der certo, em breve daqui a uns 5, 6 anos, estarei lançando um livro, né? Vamos seguir aqui então, gente, chegando em 2000, que eu sei que vocês já estão ansiosos. Gente, meu Deus, que história é essa, né? Por que é importante a gente conversar sobre a história, gente? Porque é a partir daí que a gente entende as tendências, a gente entende de onde vieram as coisas, certo? Até agora eu falei muito de coquetelaria, né, baseada, claro, na história dos Estados Unidos e nos Estados Unidos, que são tendência. Os Estados Unidos lançaram tendência no mundo inteiro, ainda lançam. E nós, brasileiros, absorvemos muito disso. O que são esses coquetéis tropicais que a gente tem aqui? A herança da coquetelaria típica dos Estados Unidos, certo? E é claro que a gente tem muitos coquetéis aqui no Brasil que são herança do quê? Dos botecos, das misturas dos botecos, do que os donos dos botecos tinham disponíveis para fazer, né? Vídeo bombeirinho e rabo de galo. São coquetéis brasileiros, com cachaça, certo? Então, anos 2000, a gente tem o auge dos produtos super premium. Já temos internet, não do jeito que temos hoje, mas já temos aí uma revolução tecnológica muito intensa, uma globalização intensa também, certo? E a criação dos produtos super premium, uma categoria acima da década de 50, uma categoria além. Produtos super premium. E a mixologia molecular na gastronomia. Então, a gente tem também a tendência da gastronomia molecular. Desculpa. Então, enquanto na década de 90 a gente tinha essa influência do The Growth, dos sucos frescos, do faça seu xarope, faça seu suco, crie, não pegue algo pronto, a gente entra nos anos 2000 com a mixologia molecular. Então, uma experiência que foi seguida também para a área da coquetelaria, para a coquetelaria molecular, certo? Então, isso aí a gente está falando dos anos 2000, certo? E aí, o que aconteceu depois dos anos 2000? A gente entra, gente, no que... Eu não vou nem falar entre 2000 e 2000 pode até falar um pouco até 2010. Mas a gente entra num momento, né, em que começa a se ter muito a valorização do quê? Beba local. Isso não é uma coisa que só no Brasil. No Brasil chegou mais nos últimos 10 anos. Nos Estados Unidos chegou um pouco antes. Beba local, coma local. Beba do artesanal, beba do pequeno, coma do pequeno. Se preocupe com a sua saúde. Então, a gente agora tem uma tendência mundial, né? Depois dos anos 2000, a gente teve essa tendência mundial do quê? De se preocupar com aquilo que a gente está bebendo. Certo? Então, isso eu acho fantástico. A gente está num momento agora que é um momento bem interessante. Um momento em que o Brasil tem diversas microdestilarias produzindo gin, diversas microdestilarias destilarias de cachaça produzindo outras bebidas, como o próprio gin, whisky, cervejarias do Brasil produzindo whisky, comprando alambiques para produzir whisky. Então esse é um movimento muito forte no Brasil. Mas infelizmente a coquetelaria acessível ainda não é uma coisa muito falada, porque ainda não é, né, não é acessível. Um coquetel no Rio de Janeiro, numa zona nobre, digamos assim, ele custa R$35, certo? Claro, questão de posicionamento. Tem toda uma questão, certo? Vou seguir aqui. De um prato para acompanhar. Serviço maravilhoso. Eu já vou ler aqui os comentários. Gente, eu vou, daqui a pouquinho, vou reiniciar aqui a live, tá? Quando acabar o tempo. Quem puder, volte pra gente poder dar uma finalizada aqui no assunto e degustar o nosso Negroni, tá bom? Então, a gente ainda hoje não fala muito de coquetelaria acessível, porque ainda não é. É uma coisa muito da elite. Uma coisa muito nossa, que bebe vinho, da gente que bebe vinho, da gente que bebe cerveja artesanal, certo? Então a gente está acostumado a beber um coquetel como esse. Mas a verdade é que a coquetelaria de boteco não é essa, certo? Então a coquetelaria ainda não é acessível. E não que ela vá ser. Quem sabe? Mas uma coisa é certa, a gente está agora num momento em que as pessoas se preocupam mais com a saúde, se preocupam de onde está vindo aquele produto e se preocupam com a qualidade e com o serviço. Então isso aí é uma tendência pós anos 2000. Só para completar um pouquinho esse assunto, a gente vê esse surgimento dos produtos super premium nos anos 2000. E aí a gente vê no Brasil, em 2006, a Absolut entrando com muita força, a vodka Absolut entrando com muita força,
contratando diversos profissionais da área, como Marco Della Rocha e Lelo Forte, para serem mixologistas de marca. Então, hoje a gente tem o quê? Uma tendência da mixologia voltada para quê? Para as marcas. A valorização das marcas, certo? Gin Vitória Regia, a gente tem Thiago Teixeira como mixologista de marca. A gente tem diversas marcas que têm pessoas consideradas mixologistas daquela marca, porque criam coquetéis para aquela marca. Então, The Growth começou com isso nos anos 2000, isso estourou, certo? Continua aí estourando, diversas marcas como mixologistas, com pessoas especializadas para isso. Já trabalhei com uma destilaria como mixologista de marca também, certo? E hoje isso é uma tendência, ok? Então, gente, daqui a pouquinho eu vou reiniciar aqui a live para a gente poder degustar o Negroni e falar um pouquinho sobre categoria e modalidade de coquetéis, tirar um pouquinho dessas dúvidas aí de gelo e etc, ok? Então, vou voltar aqui um pouquinho nos comentários. Daqui a pouco, sim. Então, ok. Juro que eu não vou me estender muito. Dona da noite, muito obrigada. Quando encerrar o tempo, é só esperar alguns minutinhos. Vamos montar um curso de bartender? Gostei, ó. Super top. Hoje a noite é sua. Ai, gente, muito obrigado. Ó, pedi um prato para acompanhar. Tango bife. Tango é o do Flamengo? Tango é o do Flamengo? Se for, eu gosto muito de lá. Suco fresco, nota 100. Exatamente, gente. A gente vai num lugar, a gente paga caro por um coquetel. O que a gente espera? A gente espera um ótimo serviço, a gente espera um coquetel realmente de qualidade, né? Então, quero fazer um curso de mixologia. Quem quiser fazer um curso de mixologia, gente, eu indico que primeiro estude um pouquinho sobre coquetelaria, ok? Porque mixologia é o estudo aplicado à coquetelaria. Então, se você não tem base de coquetelaria, é difícil você fazer um curso de mixologia, ok? Então, primeiro vamos se especializar um pouquinho mais em coquetelaria. Se já for especializada, ótimo. Tem ótimos cursos de mixologia por aí. Posso indicar depois para vocês, entrando no meu perfil e mandando uma mensagem, tá? Mas é bom a gente ter uma bagagem boa pra gente chegar no curso de mixologia inventando diversos coquetéis com base teórica. Entendendo que a gente pode pegar uma releitura, como foi feita aqui com o Hookers, pegar uma releitura de coquetel clássico, que foi feita outra releitura, e criar um outro coquetel com uma estrutura parecida, mas com ingredientes completamente diferentes. Certo? Então, tango é o prato. Ah, sim, gente. Desculpa que eu não vi o cardápio, porque estou aqui só no meu, no meu coquetelzinho. Então, beleza, gente. Ó, sobre a história da coquetelaria, muito brevemente foi isso. Eu sei que foi bastante coisa, bastante conteúdo. Passei bem rápido sobre muitas coisas, podia entrar muito a fundo em diversos assuntos, mas como a ideia era dar uma linha de tempo para vocês, achei que isso ia ser interessante, falar um pouquinho sobre as décadas, né? Do momento em que a coquetelaria era completamente proibida e os coquetéis eram péssimos, porque se fazia uma coquetelaria para esconder sabores, certo? Para uma coquetelaria alegre, voltada para misturas complexas, né? Diversos tipos de rum, um jamaicano com rum cubano, com sucos diferentes, complexidade de atendimento. Para quê depois? Para uma era da vodka, da TV, de Hollywood, certo? Então, depois disso a gente entra no quê? Em uma era em que a vodka está no auge, em que a TV influencia muito, entra numa época depois das discotecas, onde a gente larga a taça martini, a taça coupé, para beber shots. Tivemos aí diversos momentos de transição, momentos em que a coquetelaria voltou a ressurgir, voltaram a ter diversos coquetéis, diversas figuras influentes. Década de 80 e 90, tiveram diversos bartenders inventando novos coquetéis e revivendo coquetéis antigos. Então, isso eu acho fantástico. Então, gente, eu vou agora falar um pouquinho para vocês, tá? Eu vou fechar a live pra gente poder entrar novamente. Eu espero que vocês fiquem comigo pra gente poder degustar o último coquetel, porque eu vou explicar a função desses utensílios de bar. Por que meu coquetel foi feito mexido pelo bartender? Por que meu coquetel foi feito batido pelo bartender? Certo? Por que meu coquetel foi servido na taça coupé sem gelo? Certo? Por que ele foi servido num copo long drink com gelo? Então, Alex Mesquita, fantástico, realmente. Ele foi mixologista da Cachaça Leblon durante muito tempo. Ajudou muito a Cachaça Leblon a se disseminar no Rio de Janeiro e a própria cachaça em si, além da própria marca Leblon. Então, gente, se puderem, voltem agora pra gente poder fazer essa última parte da live e degustar o nosso Negroni, que eu tenho uma história bem rápida para contar para vocês e explicar como ele surgiu. Beleza? Então, até breve. Daqui até 4 minutinhos, se não me engano. Fiquem ligados que a gente vai voltar agora para falar um pouco sobre isso. Beleza?
Então, até já! Vamos voltar agora para falar rapidamente sobre categorias e modalidades de coquetéis. Já falamos sobre história, bastante sobre história, de onde surgiram os coquetéis. Falamos bastante sobre essa coquetelaria que se desenvolveu nos Estados Unidos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o coquetel que a gente vai degustar agora e sobre as categorias e modalidades, certo? Então vamos falar de um coquetel que surgiu na Itália. Temos diversos coquetéis que surgiram em países da Europa, né? A coquetelaria da Europa também é bem bacana. Apesar da gente falar muito da coquetelaria norte-americana, a coquetelaria europeia é muito boa também. Por exemplo, a gente pode citar aí, o que o pessoal citou antes, o Bellini, né? Bellini, meu cubão chegou. Bellini é um coquetel que ele vai com purê de pêssego e espumante. Se não me engano, é um vinho específico. Não sei dizer qual é um vinho específico, mas foi criado para ser degustado com esse espumante e purê de pêssego. Né? Então você vê, coquetel simples, coquetelaria, né? Menos é mais. A Europa tem muito disso, né? Do menos é mais. Quando a gente vê nos Estados Unidos, nos livros antigos, as pessoas, os coquetéis com 5 ingredientes, a gente vê na Europa alguns coquetéis como o Kir Royal, que vocês devem conhecer, né? Que surgiu na França. Coquetel simples e delicioso. Então, a Europa tem muito disso. Olá, gente. Olá, Renata, Marisa, Thiago. Tudo bem, gente? Vamos lá. Infelizmente, minha caixinha não está funcionando. Já atualizei esse Instagram diversas vezes, mas fiquei um pouquinho na mão. Deixa eu pegar aqui o meu Negroni também. Então, vou pegar aqui o meu Negroni para a gente começar a degustar e falar um pouquinho sobre categorias e modalidades, certo? Então falamos sobre história e quando eu coloquei, né, nessa degustação, nessa live, pra gente falar um pouco sobre princípios, a ideia era basicamente essa, que vocês entendessem os princípios da coquetelaria, como surgiu, né? E as técnicas. Por que eu chamo de técnicas? Porque na gastronomia a gente chama de técnicas. Na coquetelaria a gente chama um pouquinho de modalidades, né? A gente chama de modalidades, mas na gastronomia a gente chama de técnicas, certo? Então, gente, quem tá entrando agora aí e não recebeu até o momento o seu coquetel, o Explorer vai estar entrando em contato ainda hoje, ok? Vai entrar em contato com vocês ainda hoje. E quem estiver agora na live tem até o dia 1º para ganhar um desconto de 15% no próximo pedido para o Explorer, ok? Então, até dia 1º, 15% de desconto para os que estiverem aqui na live, ok? Aproveitei a espuma de gengibre e fiz um Moscow Mule hoje. Ai, que ótimo! Perfeito! Essa espuma a gente já é feita com sifão. A gente fala muito de gastronomia quando a gente fala dessa nova mixologia, né? Essa mixologia atual. Então, a gente vê diversas técnicas da coquetelaria, né? Saber domar um caramelo, saber utilizar um sifão, que é utilizado para diversas coisas, certo? Temos diversos chefes que já fizeram espumas salgadas, criaram coquetéis com espuma, criaram pratos com espumas salgadas, certo? Então, já foram todos entregues. Beleza, gente. Quem recebeu atrasado pode ficar tranquilo que entrarão em contato com vocês. Então, gente, a gente vai começar agora para falar sobre a segunda parte dessa live. Vamos começar com o Negroni, certo? Quem nunca bebeu, se prepara um coquetel um pouco mais intenso, um pouco mais alcoólico, um pouco mais potente. Por isso que eu escolhi ele para depois. O primeiro, por mais que tivesse o bourbon e o scotch, ele é mais adocicado, ele é levemente cítrico, certo? E esse aqui, ele tem 3 bases alcoólicas. Então, vou explicar para vocês como usar essa casca, ok? E vou servir aqui no meu copo com gelo cubo, aquele gelo cubo que vocês receberam. Vou fazer o serviço nesse copo, ok? Então, gelo cubo servido no meu copo medium drink. Já explicarei o que é, ok? Travou, não travou não, travando. Me digam, gente, porque aqui até o momento não travou em momento nenhum, ok? Então, vou fazer o serviço. Infelizmente não consigo filmar. A última vez que eu tentei filmar o telefone caiu. Vou fazer um corte aqui e vou servir sobre o gelo. Coquetel bem fácil de ser servido. Acho muito interessante. O Explorer foi um dos primeiros bares do Rio de Janeiro a fazer o delivery de coquetéis. Na verdade, eu acho que foi o primeiro bar a fazer o delivery de coquetéis. Depois, diversos outros bares começaram, mas foi o Explorer um dos primeiros. Então, eu estou fazendo o serviço dele aqui, ok?
Vocês podem ver que é um gelo diferente. Esse gelo aqui, gente, é um gelo um pouco maior. É um gelo que ele demora mais para diluir. Beleza? E vou explicar para vocês a função dessa casca. Quando vocês veem esses enfeites em cima do coquetel, normalmente são guarnições. O que são guarnições? São os acompanhamentos que vão com esses coquetéis. Um exemplo aí, por exemplo, recebi um Cosmopolitan com uma casca. É uma guarnição. Ela serve para, claro, enfeitar e aromatizar o seu coquetel. Então, essa casca aqui que vocês estão vendo, ela é uma guarnição. Agora eu vou tirar essa casca e vou explicar para vocês a função. Certo? Meu coquetel foi servido, meu Negroni. Eles indicam aqui que deem uma mexida, certo? Coloque e adicione o mix e misture até derreter o gelo. Então, misture e derreta um pouco esse gelo, ok? Misture e derreta. Eu estou utilizando aqui uma bailarina, vocês podem utilizar uma colher. Deixe ele um pouquinho ali no copo, vai resfriar, vai diluir, não tenha pressa, tá? É um coquetel para você beber lentamente, tá? Esse aqui é o coquetel Drink and Talk, não Drink and Dance, tá? Temos aqui a nossa casca. E eu vou fazer um movimento assim. Eu vou apertar essa minha casca dessa forma para soltar os óleos essenciais no coquetel. Vocês vão ver que vai sair uma água. Essa água são os óleos essenciais para aromatizar exatamente, Neomar, para aromatizar esse coquetel. Então a gente vai fazer esse movimento. Eu vou fazer aqui, não vou aromatizar o meu, mas eu vou mostrar para vocês. Não dá para ver, infelizmente não deu para ver. Vocês vão fazer esse movimento aqui, vocês vão ver que vai sair isso em cima do coquetel, ok? Vai sair o aroma da laranja. Depois vocês podem dar uma leve torcida e adicionar no seu copo. Isso. Então essa casca, gente, ela tem esses óleos essenciais e esses óleos essenciais são amargos. Então por isso que na caipirinha a gente evita macerar muito a casca. Porque a casca acaba soltando esses óleos amargos. Mas nesse caso ele não vai dar amargor pro coquetel, ele vai dar só aroma pro coquetel. Então, peguei e joguei o meu... Agora já posso mostrar pra vocês. Tô até com a blusa do Negroni. Joguei a minha casca aromatizada. Beleza? Então essa daqui é a guarnição do nosso Negroni. Negroni, gente, é um coquetel que surgiu na Itália. Ele é uma variação de outro coquetel, que foi variação de outro coquetel. Então o Negroni, ele é o quê? Ele é um coquetel feito com 3 partes de bebidas alcoólicas. Uma delas é o gin, outro é o bitter Campari, e o outro é o vermute rosso, certo? Então vocês podem ver aqui na própria etiqueta, tá escrito aqui os ingredientes, né? A casca de laranja. Então são 3 partes iguais, 30, 30, 30 desses ingredientes. Esse Negroni especificamente, a Kuma me disse que foi feito com um gin Larios, um gin espanhol, ok? Então, o que é importante a gente saber sobre o Negroni? O Negroni ele foi criado na Itália e ele é uma variação do americano, que é uma variação do Milano Torino. Nossa, Fran, como assim? Milano Torino é um coquetel criado em 1886, se não me engano, antes de 1890, ok? É um coquetel que leva apenas Campari, bitter Campari. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Não, tem aqui. Bitter Campari e vermute rosso. Vocês que são do vinho sabem muito bem o que é um vermute, certo? Então, bitter Campari, vermute rosso. Milano Torino, montado no copo com gelo, servido com uma casca de laranja ou uma fatia de laranja. Um dia, chegaram no bar e falaram assim, não vou entrar a fundo, senão não vamos sair daqui hoje. Chegaram no bar e falaram assim, tá muito forte esse Milano Torino. E aí adicionaram água com gás. Criou-se o americano. Fran, mas eu não posso chamar o americano de Milano Torino só porque tem água com gás? Foi só água com gás. A água com gás muda tudo no Milano Torino. Então já não é mais Milano Torino. Milano Torino, vermute de Turim e Campari. Americano adiciona a água com gás. É outro coquetel. E o Negroni é uma variação do americano. Quando uma pessoa chegou e falou, isso aqui tá muito fraco. E aí substituíram água com gás por gin. Então temos o Negroni agora com o gin. Né? Uma versão bem mais adiante, né? Bem de 1980, se não me engano, é o Sbagliato. Sbagliato é o quê? Acredito que vocês conheçam. Sbagliato é o quê? O Campari, o vermute e espumante, prosecco, italiano. Sbagliato porque, desajeitado. O Negroni que saiu desajeitado. Acabei confundindo o gin com o espumante, né? Com o prosecco, no caso. Então, vocês veem como os coquetéis se desenvolvem, como eles mudam, né? Então, por que
E o meu está com gosto de remédio. Vou explicar para vocês. O Campari, o Bitter Campari, gente, ele tem diversas ervas diferentes. Né? Os italianos, eles gostam muito de bebidas amargas. E essa bebida especificamente tem diversas ervas diferentes. Ele tem um amargor e um dulçor intenso, certo? Então, me lembra remédio, muito provavelmente porque algum remédio que você já consumiu te lembra ele por causa de alguma erva utilizada nele, certo? Além disso, o vermute é uma bebida à base de vinho que é saborizada com artemisia, absinto e outras especiarias. E ainda temos o gin, que tem diversos sabores diferentes. Tem zimbro, né? Tem adição de zimbro e diversas outras especiarias. Então a gente tem aqui 3 ingredientes e uma complexidade que pode acabar sim, lembrando um pouco de remédio, se você teve alguma experiência com algum remédio específico que tenha alguma erva que tem aqui. Mas no geral, esse é um coquetel que tem a complexidade de 3 ingredientes diferentes. Alguns vão gostar, alguns não. Eu, por exemplo, eu acho esse coquetel um amargo, mas também doce. Tem outras pessoas que acham ele muito amargo. Isso vai muito de cada um, da experiência de cada um. É igual comer pimenta. Tem gente que come o mesmo prato e acha incrível, e outra pessoa que come o mesmo prato e acha muito apimentado. Porque cada um teve uma experiência diferente com aquela pimenta. Então, a mesma coisa com esse coquetel. Se der um minutinho para diluir, o sabor equilibra mais. Exatamente, gente. Deixa diluir. É um coquetel que ele é mais intenso. 2 desse aqui, 3 desse aqui, você acaba a sua noite deitadinho na sua cama. Porque é um coquetel mais intenso. Vermute tem aproximadamente 14% de álcool. Campari tem 28% de álcool e um gin varia aí de 42% até 54% de álcool, certo? Então é um coquetel que uns amam, outros odeiam. Alcaçuz, sim, muito provável que tenha alcaçuz. Alcaçuz é muito utilizado também em gin, mas eu não duvido nada que possa ter, sim, no Campari ou no vermute. É tão complexo que a gente não consegue distinguir dentro desse coquetel aqui de onde vem esse sabor, né? A não ser degustando separadamente. Acho que vale aí um dia uma degustação de bitters, né? Que são essas bebidas amargas, esses amaros italianos, para conseguir ver a diferença, certo? Então, vou seguir, gente. Esse coquetel aqui é um coquetel feito com uma modalidade específica. Ele é feito no mixing glass. Então, enquanto o Milano Torino e o americano eram feitos montados no copo, como a gente fez aqui, o Negroni, ele é feito no mixing glass, que é esse copo aqui. Copo mexedor, digamos assim, certo? Essa aqui é a nossa amiga bailarina. Vocês podem ver que ela tem uma espiral. Então, por que a gente utiliza isso aqui? Porque as técnicas que a gente utiliza para reproduzir coquetéis têm a função de diluir, homogeneizar e resfriar o coquetel, certo? Então, esse utensílio ele serve para isso. Todos os utensílios que eu vou mostrar para vocês agora, na verdade são só 2, mas todas essas técnicas e modalidades que eu vou explicar para vocês têm essa função, diluir, homogeneizar e resfriar o coquetel. Então, se eu estivesse fazendo esse Negroni, eu adicionaria gelo aqui, deixaria minha taça gelando, por isso que eu falei para vocês no início da live para deixarem os copos na geladeira. Eu resfriaria o meu mixing glass até ele ficar um pouquinho suave, tiraria o excesso de água de dentro dele, certo? Botaria aqui as 3 bases alcoólicas, e aí eu mexeria esse coquetel. Eu tenho 3 ingredientes que têm densidades parecidas, que têm uma diluição específica, que necessitam de uma diluição específica. Então o mixing glass, no caso do Negroni, serve para isso, ok? Então temos outros diversos coquetéis feitos no mixing glass. O Manhattan, por exemplo, é feito no mixing glass, certo? Então, além do mixing glass, o coquetel mexido, certo? Então, mexa o seu coquetel no mixing glass. Vocês já sabem que é esse utensílio que vocês vão utilizar, certo? Fran, posso fazer um coquetel que eu quero batido? Pode. Mas, como eu falei da questão da técnica, é igual frango. Peito de frango, ele é bom no forno? Peito de frango é bom no forno, mas peito de frango pode ficar seco no forno. Peito de frango é muito melhor grelhado. São 2 técnicas diferentes. Eu posso fazer o peito de frango onde eu quiser? Posso. Mas a melhor técnica não é no forno. A mesma coisa com filé mignon macio, medalhão de mignon. Eu posso fazer meu filé mignon picado na panela de pressão? Posso. Só que é uma carne macia, uma carne que é ligeiramente mal passada, é muito macia. E que se você passa a cocção dela, ela fica dura. Você pode fazer? Pode. Mas não é a melhor técnica. A melhor técnica é o quê? Você selar aquela carne. Você criar outra forma de utilizar aquela carne. Certo? Tem uma carne dura. Uma carne que tem bastante nervo.
Posso fazer ela grelhada? Posso, mas vai ser difícil você comer. Melhor você fazer ela como? Cozida. Mesma coisa com coquetel. Então a gente tem primeiro os coquetéis mexidos, coquetéis que diluem, homogeneizam e resfriam com diluição específica. E a gente tem coquetéis batidos, coquetéis feitos na coqueteleira. Existem 3 tipos diferentes de coqueteleira. Essa é que eu indico pra vocês, que é a coqueteleira Boston. A Cobbler, que é aquela bem comum em casa, que tem uma tampinha, é bacana também. É a coqueteleira clássica. Vocês vão ver Jerry Thomas utilizando ela. Né? Nos livros, os desenhos de Jerry Thomas, ele utilizando a coqueteleira Cobbler. Mas essa coqueteleira aqui é bem mais fácil de utilizar, certo? Para que serve? Mesma coisa, diluir, homogeneizar e resfriar o coquetel. A diferença é o quê? O tipo de diluição, que é maior do que mexendo no meu coquetel, e a homogeneização, certo? Então, Cosmopolitan, vocês citaram Cosmopolitan aí. Cosmopolitan vai com triple sec, Cosmopolitan vai com xarope. Então, tem uma densidade que se viesse para cá, o xarope desceria, o licor também talvez desceria, e eu estaria fazendo apenas um movimento, né, resfriando. Talvez eu não estivesse homogeneizando o suficiente. Então, a coqueteleira serve para isso, certo? Então, você faz um movimento, né, durante o tempo específico e consegue bater o seu coquetel. Então, coquetéis mexidos, coquetéis batidos. Temos também os coquetéis montados. Um exemplo, caipirinha. Ah, mas caipirinha não é batida? Bem, hoje em dia, caipirinha é batida e mexida. Mas ela foi criada mexida. Você monta ela. Mexida não, montada. Mexida não, montada. Uma caipirinha feita montada. Como assim? Limão cortado, açúcar, macero, gelo, cachaça. Olha o gelo aí na diluição, dentro do copo. A caipirinha montada, ela é menos diluída do que a caipirinha batida. Então, às vezes, você tem um bar, nossa, mas a caipirinha, direto meus clientes reclamam que a minha caipirinha está muito fraca. Experimenta fazer a sua caipirinha, ao invés de batida, montada no copo, com diluição que você faz ali na hora. Igual a gente fez aqui, pega uma bailarina e mexe a caipirinha. Dilui aquele açúcar do fundo, aquela bailarina de açúcar do fundo, e deixa aquele gelo diluir. Vocês vão ver que vai ficar bem mais intenso. Então a caipirinha tradicional é feita montada. Além disso, a gente também tem uma técnica chamada swizzle. Era muito comum de se utilizar na coquetelaria chique, que se utiliza um stick, eu não tenho aqui, que é como se fosse uma bailarina com 5 pezinhos e que você faz esse movimento aqui com gelo moído. Então é swizzle. E uma outra modalidade que nós temos é o throw, que é o quê? Você leva uma coqueteleira, sabe resfriar o leite da criança, esquentar, enfim, aquela coisa que a gente está acostumado a fazer de vez em quando aí, quando quer tomar alguma coisa mais gelada. Você leva uma coqueteleira, deixa uma coqueteleira parada e leva de um lado ao outro. Vocês veem que todas as formas eu resfrio, homogenizo e diluo o coquetel, certo? Essa daqui, ela tem uma diluição menor do que o coquetel batido, mas homogeniza mais do que o coquetel mexido, certo? Então, throw é o nome dessa técnica. Jerry Thomas já usava isso em 1850, ok? Tendência de gritar gelo na guarnição da caipe. Sim, muito cliente acha que é roubo, porque roubo que eu digo assim, por muito gelo, ruim. Normalmente isso serve para, primeiro, um tipo de serviço para... Sabe a espuma da cerveja que evita que esquente, que evita que oxide, que faz parte daquilo? No caso da caipirinha, não, porque não é tradicionalmente feita com isso. Mas tem diversos coquetéis que utilizam um gelo moído em cima. Serve para manter a temperatura do líquido embaixo, certo? Então, modalidades de coquetéis, que eu chamo de técnicas, porque são técnicas. São igual técnica de cozinha. Grelhar, cozinhar, assar, brasear, certo? Mesma coisa. Mexido, batido, montado, throw e swizzle. Técnicas, modalidades de se fazer um coquetel, certo? Então tem um fundamento específico para cada uma. Bloody Mary, por exemplo, que é o coquetel que vai com vodka e suco de tomate, é feito normalmente no throw. O Negroni, inclusive, pode ser feito no throw também, porque acaba oxigenando aquela bebida. O vermute, então, abre os aromas daquele vermute, se você fizer um Negroni no throw, levando a coqueteleira até de um lado ao outro. Ele é líquido, né? Pegando aquele oxigênio. Então, essas são as técnicas. E as categorias? Nós temos 3. Por que categorias? Porque às vezes você não tem... às vezes, Arthur, acabei de citar o Negroni também. Tá? O Negroni também, eu gosto muito do Negroni feito no throw.
por causa dessa oxigenação. Normalmente, coquetéis que vão vinho, no caso do espumante, tá? Sem espumante, vinho mesmo, são bacanas. E coquetéis que vão, suco de tomate, por exemplo, no caso, serve para isso. Coquetéis que você não queira muita diluição, que você queira oxigenação, ok? Então, às vezes, não sei, às vezes até um coquetel com heresse. Por que não? Certo? Então, a gente entra em categorias de coquetéis. Arthur foi meu aluno também. Saudade, Arthur, quando passar essa quarentena, tem que ir lá na escola. E fazer o curso aí também, o módulo 3. O módulo 3, gente, eu tô louca pra fazer o módulo 3, aprender sobre charuto, aprender sobre azeite. O módulo 3 tem harmonização de vinho também, né? Se não me engano. O pessoal da ABS aí sabe disso. Vinho tranquilo, o pessoal do vinho aí já tá mandando papo, né? Então, eu tenho 3 categorias de coquetéis. E elas servem pra quê? Servem pra que eu saiba onde servir meu coquetel. Então, primeira categoria, short drink. Coquetéis com menos de 200 ml. Quer dizer, taças com menos de 200 ml. Certo? Então, esse tipo de taça... não tem uma taça coupé. Usa uma taça martini. Use uma taça short drink. Uma taça com menos de 200 ml. 200, 250 ml. Certo? Essas taças não costumam levar gelo. Mas eu já vi um bartender fazendo com gelo. Não costumam levar. Os coquetéis clássicos não levam. São taças que vão sem gelo. Você resfria a taça e consome sem gelo. Por quê? São coquetéis para você beber rápido. Ou que não ficam ruins se eles esquentam. Né? O caso do Cosmopolitan, não é um coquetel para você ficar horas bebendo um Cosmopolitan. Certo? No caso de um Manhattan, não é um coquetel que fica ruim se ele esquenta. Né? O pessoal do Manhattan aí que gosta de Manhattan. Então, se eu boto o gelo aqui dentro, eu tenho o quê? O gelo vindo na minha cara. O gelo, né, diluindo mais aquele coquetel. Se o meu coquetel tá nessa taça aqui, é porque o serviço dele é sem gelo. É um coquetel que tem uma concentração de álcool específica. Não precisa de gelo. Certo? Depois a gente entra nos coquetéis medium drink, como a gente está degustando aqui o Negroni. Então eles vão ao gelo. Eles necessitam daquele resfriamento. Eles necessitam dessa diluição. Mas eu não tenho um On The Rocks. Caneca. Certo? Então assim, eu não tenho uma caneca de cobre aqui. Pro Moscow Mule, pro Hooker's Mule. Então eu utilizei um medium drink. Por quê? Porque o medium drink é um coquetel que tem mais de 250ml e 300ml. Certo? Então, e eu servo com gelo. Então não tinha uma canequinha, eu utilizei esse copo aqui. Short drink, medium drink. Além do short drink também eu esqueci, copo de shot também no short drink. Ok, gente? Então o shooter, aquele coquetel dentro do shot, é um short drink. E por último a gente tem os long drinks. Coquetéis que vão em copos acima de 350 a 400ml. Gin tônica na taça, long drink, Bloody Mary aqui, no long drink, nesse copo, certo? Normalmente os coquetéis que vão em long drink são coquetéis bem refrescantes. Não é o caso do Bloody Mary. Mas são coquetéis que são fáceis de beber. Você vê pelo formato do copo que é fácil de beber, certo? Você vê o gelo continua, você segura o copo com gelo, mas você consegue beber rápido. Para quem assistiu acho que não teve ainda a live, quem já fez o curso do Pedro sabe, sobre serviço de cerveja. Mesmíssima coisa sobre serviço de cerveja. A gente não tem os copos de Weizen, cerveja de trigo, aquelas grandes taças. São cervejas para você beber meio litro tranquilo. Certo? Desce bem facilmente por causa do formato do copo. Cervejas belgas, para a galera que é da cerveja. Cervejas belgas tem o formato do copo mais aberto. Certo? São cervejas para beber mais devagar. Então a mesma lógica da cerveja a gente pode trazer um pouquinho também para a coquetelaria, ok? Para os copos da coquetelaria. Então, deixa eu só tirar algumas duvidazinhas, gente. Foi mais ou menos isso. Queria só terminar para vocês entenderem o porquê o coquetel é servido em um copo e não no outro, tá? Tudo tem um fundamento. Então, se o seu coquetel veio com bastante gelo, porque ele precisa ter bastante gelo. Se você pedir ele sem gelo, ele vai vir com um volume menor, forte, não porque tem mais álcool, mas porque não tem diluição, tem pouca diluição. E ele não vai resfriar seu coquetel, certo? Então, gelo ele faz parte de todo o coquetel, do início ao fim. Já se dizia aí em 1806, definição de coquetel: spirit, né, o álcool, bitter, açúcar e água. Gelo é água, certo? Então, gelo faz parte também. Então, temos aí coquetéis short drink, medium drink, long drink e as modalidades e técnicas de produção de coquetéis: mexido, batido, montado, throw e swizzle. Beleza, gente? Então, vou tirar rapidamente algumas dúvidas. Peço desculpas por ter demorado tanto, porque é muito assunto. E
E aí a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Acho que deu pra gente compartilhar bastante. Vi que todo mundo aqui gosta de pina colada. Teve um amigo meu aqui do Manhattan também, que eu sou apaixonada. Então, ó, licor de cassis e espumante. Sim, que Royal, criado na França. Coquetelaria europeia, o menos é mais, né? Menos intensidade, não, uma vida menos rápida, né? Menos intensa do que a americana, uma vida mais tranquila, coquetéis para serem degustados, né? Com calma, coquetéis refrescantes que lembram o verão da Itália, por exemplo. Vamos lá. Então, desculpa, gente, tô sem a caixinha de perguntas, então tô perdida aqui. Embalagens são lindas, muito bom, valeu a espera. Que bom, todo mundo gostou dos coquetéis. A Mauri entrou aí também, gosto muito da Mauri. Foi uma experiência ótima. Derrubado na cama. Campari não consigo. É uma questão também de costume, né? O Alcaçuz vem de qual ingrediente? Digo bebida. Não sei te dizer o certo, eu não conheço bem os gin Larios, não sei se pode vir dele. Nenhuma das marcas divulga as especiarias que utiliza, você jamais vai encontrar a receita do Campari, jamais vai encontrar a receita do Vermute de Turino, porque são receitas que são receitas industriais. Então, passaram de família em família e é claro que eles não vão liberar para ninguém. Então, a gente não faz ideia, são ervas, eles colocam ervas. Até os gins também fazem isso, vodkas aromatizadas, favorizadas falam isso. Especiarias, que especiarias? Ninguém sabe. Então não sei te dizer de onde vem o Alcaçuz especificamente. Acredito que não seja do gin, tá? Apesar de conhecer um gin que leva Alcaçuz, ok? Então, Aperol é primo do Campari. Campari é uma bebida e Campari é uma marca, tá? O grupo Campari é uma marca, né? Uma grande marca. E sim, Aperol é da mesma família da Campari. É do mesmo grupo. E o Aperol, eles criaram, né, o Aperol Spritz. Fizeram esse serviço do Aperol Spritz, mas o Aperol Spritz, o Spritz italiano, não era feito dessa forma, não era feito com espumante, era feito com água com gás, né? Então, o grupo Campari inventou esse Aperol Spritz, que foi uma sacada genial, assim como o próprio Negroni, né? A gente vê hoje a disseminação do Negroni, por quê? Porque ano passado o Negroni fez 100 anos. Então, o grupo Campari entrou com muita força. Essa blusa aqui é em comemoração ao centenário do Negroni. Então, Aperol é sim do grupo Campari. Amo Negroni, amargos necessários. Sim, amargos necessários. Não amargo, necessário. Meu pai é italiano, né? Meu pai adora. Eu levei esses dias pra casa Fernet, comprei um Fernet branca. Nossa, ele ficou louco. Se soubessem quanto custa o gelo, exatamente, gente. Vocês não sabem quanto se gasta de gelo num bar. A dificuldade que é. E como o gelo importa. Tem um livro muito bom, posso passar tudo isso pra vocês depois, que fala muito sobre gelo, é um capítulo inteiro sobre gelo, mais de 30 páginas sobre gelo. E faz muita diferença, o gelo faz muita diferença, ok? Lillet vem pra ficar. Lillet é um aperitivo que veio agora, se não me engano, pela Pernod Ricard. Acho fantástico. Existem coquetéis clássicos feitos com Lillet, né? Não é uma marca que surgiu agora, chegou no Brasil há 2 anos, se não me engano, mas não é uma marca que surgiu agora. Então, acredito que sim, o Lillet vai ficar. A Pernod tem feito muito trabalho com bartenders, inventando muitas ações, então acho que sim, e eu adoro o Lillet. Gin é montado? O gin tônica é sim montado, sempre foi montado, ok? Gin, água tônica, mas ele nunca foi servido na taça, isso é uma coisa dos últimos anos, ok? O gin tônica ele foi inventado e servido no long drink, beleza? Então, gin, água tônica, surgiu aí, né, para evitar a malária. Mojito, coquetel montado, certo? Muito legal. Repetir, medium drink, copo médio, né, o copo baixo, que a gente chama de copo baixo, leva gelo. Normalmente são coquetéis que necessitam de diluição ao longo do tempo. Um whisky sour, por exemplo, ele necessita de diluição, certo? O Negroni necessita de uma diluição ao longo do tempo. Vocês podem ver que o gelo de vocês já está derretendo todo, certo? Então, degustação profissional também se usa taça ISO. Para coquetel não se usa, porque coquetel a gente não tem degustação de coquetel. Né? Na aula, né, no curso que eu dou, a gente faz degustação de coquetel, mas não faz em taça ISO. Destilados, nós fazemos degustação em taça ISO sempre, qualquer destilado. É claro que o whisky tem uma taça específica para degustação, mas taça ISO é coringa para qualquer bebida, cerveja, destilado, enfim. Então, gente, olha, vou finalizando aqui.
Agradeço muito a presença de todos. Peço desculpas se não consegui tirar todas as dúvidas, porque infelizmente minha caixinha não está funcionando, eu acabei estendendo muito. Espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado dos coquetéis do Explorer, espero que continuem assistindo as lives. Apareça no live do dia 21 de cafés, apareça nas lives de vinhos que estão fantásticas também. Acho bem bacana esse negócio dos mediadores, que são pessoas que entendem um pouco de vinho também, ou entendem de vinho, e estão tirando dúvidas pertinentes do pessoal que já entende sobre vinhos, certo? Então, gente, quem quiser pode continuar lá no meu Instagram. A gente continua trocando uma ideia. Se quiserem, eu posso abrir uma outra live no meu Instagram também, tá? Só pedirem, eu abro uma live rapidamente pra gente trocar um pouquinho mais de ideia, beleza? Então, continue acompanhando a ABS. Espero que depois dessa quarentena a gente consiga se encontrar e fazer diversas degustações de vinhos e destilados e cervejas e bebidas no geral. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Meu Instagram tá aqui embaixo, Fransante, ok? E estamos juntos aí nesse momento, espero que tenham gostado e até a próxima, ok? Vou abrir rapidinho uma live no meu Instagram para quem quiser tirar as últimas dúvidas, beleza? Espero vocês lá, gente. Muito obrigada.